Então, falando novamente do duplo cumprimento das profecias, alguém descreveu e muito bem, as profecias são como que uma cordilheira, uma montanha, ou uma cordilheira de montanhas, melhor dizendo, são como que dois montes que nós vemos a uma grande distância e quem viajou percebe bem aquilo que eu estou a falar. Nós às vezes vemos um conjunto de montanhas a uma distância de muitos quilómetros e dá-nos aquela ideia de que as duas montanhas estão juntas, estão encostadas uma à outra, e dá a impressão que fazem parte do mesmo conjunto, mas à medida que vamos nos aproximando desse espaço, desse local, nós começamos a ver que afinal existe um grande espaço, um grande vale que separa os dois montes. E ao chegarmos ainda mais próximo, nós vemos que afinal aquilo que parecia tão próximo está muito distante. São, afinal, dois montes separados por talvez centenas de quilómetros. Existe então um vale que os separa, ainda que à distância pareçam fazer parte da mesma montanha, do mesmo conjunto de montes. Assim é também com as profecias. Os profetas viram e anunciaram aquilo que lhes foi revelado e eles acharam que iria tudo cumprir-se simultaneamente, no mesmo tempo, mas não foi assim. Muitas profecias tiveram uma aplicação inicial, tiveram um cumprimento logo imediato ou pouco depois de terem sido revelados, mas depois uma outra parte, a parte B, vamos dizer assim, ficou para muito depois. Só assim se conseguirá entender o sermão profético de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Irei dedicar muito mais a Mateus 24, como é óbvio, onde nós encontramos uma cronologia perfeita dos acontecimentos, mas nós vamos reparar que, de facto, algumas coisas que Jesus ali refere já tiveram lugar há 2000 anos, muito em especial com a destruição do segundo templo de Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito, filho de Vespasiano, e a dispersão dos judeus naquela altura. Então, de facto, já houve um cumprimento parcial daquilo que Jesus anunciou. Mas há alguns detalhes que nós iremos estudar que nos mostram que, afinal, nem tudo se cumpriu. Houve, de facto, um sinal de alerta, e Jesus diz aos discípulos, avisando aquela igreja primitiva que se iria formar, dizendo: quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos, então é tempo de fugir para o deserto. E a história diz que assim aconteceu. Eles deram ouvidos. No ano 66 houve um certo apaziguamento das tropas romanas que estavam já a cercar a cidade de Jerusalém. Houve algum tempo de mais tranquilidade, e os judeus messiânicos, os crentes da altura, eles deram ouvidos às palavras do Senhor Jesus, deram crédito aos sinais que estavam vendo e fugiram para a região de Pela, naquilo que hoje é a Jordânia. E quem já visitou aquele local, como eu já tive o privilégio de fazer durante já algumas vezes, vê que ali há ruínas extensas, são quilómetros e quilómetros ainda por escavar, porque é uma coisa muito grande, muito extensa, onde os nossos irmãos se radicalizaram naquela época, ali ruínas de antigas igrejas, etc. Portanto, e isso aconteceu porque eles deram ouvidos aos sinais, acreditaram e agiram em conformidade. É claro que nós sabemos que ainda alguma coisa mais irá acontecer com Jerusalém, como nós iremos abordar. O exemplo, em Mateus 24, 15, diz-nos assim: quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então estiverem na Judeia, fujam para os montes e por aí fora. Ora, esta abominação da desolação, nós sabemos que se refere ao anticristo, é uma personalidade, não é uma força, não é uma energia, não é um sistema, é uma pessoa. E nós iremos estudar que, de facto, ele é o filho do próprio Satanás, o dragão. Ele é chamado no Apocalipse a besta, é uma encarnação de todo o mal que nós podemos imaginar. E então Daniel, já uns 500, pouco mais antes de Jesus, ele já anunciou que viria
essa abominação e que se sentaria no lugar santo, que é o Templo de Jerusalém, iria profanar o templo. Ora, nós sabemos que isso aconteceu no ano 167 a.C., teve o seu primeiro cumprimento. Portanto, voltando à ilustração das montanhas, podemos ver que a primeira montanha é vista já na conquista de Jerusalém por Antíoco Epifânio IV. Ele era um rei sírio, conquista Jerusalém antes de Cristo, portanto no ano 167, e ergueu ali um altar a Zeus, ou seja, ele corrompeu completamente o culto ao Deus de Israel. Foi isso que levou a que se se levantasse um movimento dos judeus contra os helénicos, porque Epifânio IV era helénico e ele quis derrubar por completo o culto ao Deus de Israel e então impor o culto aos deuses gregos. E daí surgem os Macabeus, que é um movimento de revolta. O seu comandante Judas Macabeu leva o povo de Israel, os religiosos, a se rebelarem contra os gregos, contra os helenistas e tentarem tirar aquele altar de Zeus no templo de Jerusalém. Está relatado nos livros apócrifos de Macabeus, que ainda que sejam livros não canónicos, mas são livros históricos de elevada importância e rigor, e também essa história é confirmada pelo grande historiador judeu Flávio Joséfos. Diz então em 1 Macabeus 1,54, e passo a citar: no dia 15 do mês de Quisleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. E no capítulo 6 do mesmo livro de Macabeus, versículo 7, refere-se então a esses helenistas, esses invasores da Terra Santa, e diz: eles tinham também destruído a abominação edificada por eles sobre o altar em Jerusalém e haviam cercado o templo com altas muralhas. Portanto, os Macabeus eram judeus, reagiram contra esta profanação do seu lugar mais sagrado, e então eles conseguiram tirar esse altar através da força e tentar cercar Jerusalém de grandes muralhas. Agora, Daniel falou acerca de algo que iria acontecer e Jesus se refere àquilo que Daniel profetizou, mas é interessante que, sendo um acontecimento que teve lugar mais de 100 anos antes de Jesus ter encarnado, portanto no ano 167 a.C., Jesus se refere como a um evento futuro. Então, o que é que isto leva a entender? Muito facilmente que houve um primeiro cumprimento, uma primeira aplicação daquilo que Daniel falou no ano 167 a.C., através de Antíoco Epifânio, mas Jesus agora fala de um outro acontecimento, ou seja, da repetição do mesmo ato de profanação do Templo de Jerusalém, através de alguém que nós sabemos que é o Anticristo, que é o filho da perdição, como também é chamado. E o próprio Paulo, o grande apóstolo Paulo, também anos mais tarde, também nos revela exatamente a mesma coisa. Ora, Paulo também viveu muito depois daquilo que Antíoco Epifânio fez no Templo de Jerusalém, e na segunda carta a São Licenses, Paulo se refere ao Anticristo manifestar-se como o homem do pecado, o filho da perdição, e que irá sentar-se no templo de Deus. Portanto, isso leva-nos a crer que terá que haver um templo, o Templo de Jerusalém no ano 70, onde Jesus entrou, onde ele fez milagres, onde ele pregou. Esse foi derrubado no ano 70, como Jesus já havia dito. Então, se o apóstolo Paulo nos está a dizer que o Anticristo, que o filho da perdição nos últimos tempos irá entrar no templo de Deus, irá sentar-se no lugar sagrado, no lugar santo, então é porque nós iremos ver outra vez esse templo a ser reerguido. Isso é mais do que comprovado, porque já existe em Israel, em Jerusalém, o chamado Instituto do Templo, que eu já tive o privilégio de visitar várias vezes,
onde nós encontramos todos os utensílios, todos os materiais que já estão dedicados para o novo templo, chamado Terceiro Templo, a reerguer. Não sabemos quem o irá fazer. Uma coisa é certa, muitos judeus anseiam pela reconstrução desse templo para que os sacrifícios possam vir a ser novamente restaurados. Então há uma expectativa de que isso possa acontecer. Nós percebemos a evolução dos acontecimentos, especialmente à volta de Israel, à volta da soberania de Jerusalém. Então é muito natural que muito em breve nós possamos ver algo sobrenatural a acontecer. A verdade é que vai acontecer quando e como, não sabemos, mas vai acontecer porque a palavra de Deus assim o diz. E Paulo diz que ele é alguém que se vai opor a Deus e a toda a forma de culto. Ele vai mesmo querer parecer Deus. Ele vai abolir o culto ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, e ele vai se manifestar então como sendo um outro Deus, um substituto de Deus, e vai se manifestar com poder, sinais e prodígios, tentando enganar os salvos. Infelizmente muitos irão cair no logro, mas irá acima de tudo enganar os que parecem, ou seja, aqueles que não têm conhecimento da verdade, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, vão cair no logro, no engano, acreditando que ele é de facto o grande salvador da humanidade. Outros exemplos nós encontramos sobre este segundo cumprimento. Nós temos muitas profecias tiveram uma aplicação imediata e temos outras que então se irão ainda cumprir. Por exemplo, em Zacarias capítulo 9, nós encontramos esse texto que eu já mencionei há pouco sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sabemos quando no dia 10 do mês de Nissan ele entra triunfalmente, é aclamado como Senhor, como Rei, e o apóstolo Mateus refere que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora escrito, e nós sabemos que foi o profeta Zacarias que escreveu. Capítulo 9 de Zacarias, versículo 9, diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Ora bem, todos sabemos que Jesus, de facto, foi montado num animal, num burrinho, mostrando de facto a sua humildade, mas ele veio já na qualidade de rei. Aliás, foi o único dia em que Jesus aceitou que publicamente se fizesse uma aclamação a ele como rei. Porquê? Porque era necessário que o povo entendesse que ele era o único com o direito de reinar, não só sobre Jerusalém, mas sobre o povo de Israel e sobre o mundo inteiro, mas ele iria ainda entrar humildemente, na sua humildade, porque ele veio para servir e não para ser servido. Ele vinha para dar a sua vida em resgate das nossas vidas. Mas ele já é aqui identificado como justo, o Senhor da Justiça, e também como o Salvador, como Yeshua, ou seja, ele vem já na qualidade do Salvador dos pecadores que ali estavam e que precisavam de salvação. Mas depois a profecia não acaba por aqui. Este é o primeiro cumprimento, esta é a primeira montanha, por assim dizer, o primeiro monte, desculpem, mas depois, logo a seguir, juntamente a essa profecia, diz o seguinte, versículo 10, e destruirei os carros de Efraim, ou Israel, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele, e obviamente aqui quando fala ele, falamos da pessoa, do rei que virá entrar em Jerusalém, ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até às extremidades da terra. Então vemos aqui uma segunda parte que ainda não se concretizou. Jesus ainda não reina sobre as nações. O seu domínio ainda não se estende de um mar a outro mar. Isso irá acontecer. Isso é futuro. Esse é o segundo monte. A Bíblia diz que o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Toda a terra será do Senhor. As nações afluirão em Jerusalém para honrar, para adorar ao Senhor. Mas esse é um tempo futuro, quando Jesus, de facto, já estiver
sentado no trono de David em Jerusalém e então reinar sobre as nações. Então nós podemos ver que a primeira parte se concretizou com a entrada triunfal do Messias como Salvador humilde em Jerusalém, mostrando que ele era o Salvador do seu povo, mas há uma segunda parte, há um segundo monte que ainda falta atravessar, que é o seu reino, a sua entrada triunfal, novamente em Jerusalém, descendo, como nós iremos estudar, do Monte das Oliveiras, entrando triunfalmente na cidade pelo portão oriental, pelo portão dourado, que continua fechado até hoje, por alguma razão, e então ele estabelecerá o seu trono em Jerusalém, e então sim esta profecia estará integralmente cumprida. Mas só um exemplo ainda, uma das grandes manifestações messiânicas, um dos chamados salmos messiânicos, escrito pelo rei David. Ele anteviu 1000 anos antes aquilo que o Senhor Jesus iria sofrer, e nós encontramos num desses salmos mais conhecidos, o Salmo 22, uma descrição impressionante, e daqui que nós podemos realmente confirmar que a palavra de Deus ela é assertiva, ela se cumpre integralmente. Como é que é possível, 1000 anos antes, um homem em Jerusalém, o rei Davi, pronunciar rigorosamente exatamente as mesmas palavras que o Messias Jesus iria proferir 1000 anos depois na cruz, lá no Golgota? O salmo começa dizendo: Deus meu, porque me desamparaste? E começa por aí fora a descrição da crucificação, um tipo de morte que na altura não era ainda usado em Israel, mas o rei Davi também era profeta, já vê à distância aquilo que iriam fazer com o Messias. Então, do capítulo 22 do Salmo até ao versículo 24, nós encontramos aquilo que hoje já aconteceu. Encontramos a descrição do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Portanto, olhamos para o passado. Não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Fala daquilo que o Pai fez com o seu Filho na cruz. Mas depois o Salmo continua falando acerca de algo mais atual e algo ainda futuro. Depois de descrever o sacrifício ocorrido há 2000 anos, o versículo 25 do mesmo Salmo transporta-nos para os dias atuais, quando diz: o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O versículo 30 diz: uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então é interessante que esta última parte deste salmo messiânico fala-nos acerca daquilo que a igreja iria fazer. A igreja são esses mansos que comerão, no sentido espiritual, no sentido simbólico, significa se alimentarão desta realidade que Jesus realizou na cruz de Calvário. Se alimentarão desta salvação, desta oferta redentora de Cristo na cruz há 2000 anos. E irão louvá-lo. Nós hoje louvamos a Jesus pela obra que ele realizou. Portanto, esta profecia também transpôs 2000 anos, ou seja, um vale de 2000 anos desde o início da Igreja até aos dias de hoje, desde o Pentecostes em Jerusalém até ao último dia que a Igreja estiver na Terra. A Igreja sempre o louvará, a Igreja sempre se alimentará desta realidade, o povo de Deus sempre buscará ao Senhor e todos os limites da Terra se converterão ao Senhor. Sabemos que não é a terra inteira que se vai converter, mas são pessoas nos 4 cantos da terra que se irão converter ao Senhor. Este é o trabalho da Igreja. A Igreja tem a missão, e foi
expressa na ordem de Jesus, no seu mandamento chamado a Grande Comissão de ir a todas as nações, ensinando-as tudo aquilo que ele havia ensinado àqueles apóstolos, àqueles discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa ordem tem sido cumprida há 2000 anos pela Igreja e nós fomos, graças a Deus, alcançados também por alguém que levou a sério essa grande comissão, esse mandamento de Jesus e trouxe o Evangelho até nós. Por isso diz aqui que o Senhor já reina nos nossos corações. Ele já é o nosso Rei, já é o nosso Senhor. Fala também que uma semente o servirá. Se falará do Senhor de geração em geração. Ou seja, a Igreja irá transmitir o conhecimento de Cristo geração em geração. O meu pai era um servo de Deus, transmitiu a mim o conhecimento. O sogro dele também era um servo de Deus. Então, geração em geração, o Evangelho vai sendo proclamado. Portanto, este é mais um sinal de que, de facto, nós estamos a chegar ao tempo, porque o Evangelho já está a chegar aos confins da Terra, graças também à tecnologia, graças às redes sociais, graças à televisão, à rádio. Aquilo que há 100 anos atrás era completamente impossível de realizar, hoje já é possível. E damos graças a Deus porque vivemos essa época em que, através de um simples telemóvel, um celular, nós podemos comunicar o Evangelho e alcançar os 4 cantos da terra. Que Deus abençoe a sua vida.